Bom, vamos lá. Essa sessão também é curtinha porque é só a apresentação do TVM, né? O apelido desse teorema é o TVM, o Lagrange que descobriu esse teorema. E graças a esse teorema, a gente leva a multa do Detran. Vou explicar. Graças a esse teorema e graças ao Lagrange, a gente pode levar multas com aqueles radares inteligentes que tem o OCR, o reconhecedor de caracteres que tira a foto do seu carro e lê a placa do carro em dois locais diferentes. É graças a esse teorema que a gente leva a multa aí do Detran em certa situação. Vamos ver então como é que fica, qual é esse teorema, valor médio aí. Então vamos lá. Opa, mudando o slide aqui. Vamos estudar esse teorema. Antes de ver o teorema do Lagrange, o teorema do valor médio, vamos ver o teorema de Rowley, que é um pouquinho menos abrangente. E ele até pode ser usado para detectar números críticos de uma função. Então, esse é o teorema de Rowley. Considera uma função que satisfaça, seja contínua no intervalo fechado, contínua no intervalo fechado. Está imaginando o gráfico de função contínua no intervalo fechado? Função derivável no intervalo aberto. Então, com exceção dos valores dos dois pontos, né, do começo e do final desse gráfico, a função é suave, não tem bicos. Não tem arrebentações porque é contínua. E não tem bicos porque você pede que ela seja derivável. Mais ainda, imagine que a altura no qual você começa o desenho desse gráfico é igual à altura no qual você termina o desenho desse gráfico. F de A igual a F de B. O que o Rowley percebeu, então? Que vai existir uma abscissa no intervalo aberto, tal que a derivada nessa abscissa é zero. Então, nessas condições, você tem ao menos um valor crítico que vai ser um valor de máximo ou um valor de mínimo. No mínimo. Pode ser que tenha mais de um. Certo? É essencial, veja só, essencial a hipótese da continuidade, tá, dessa função. A compreensão do teorema se dá quando imaginamos o traçado de um gráfico que se inicia na altura f de A e que termina na mesma altura f de B igual a f de A, conforme as ilustrações. Vejam bem, imagine uma função constante. Começa numa altura, né, qualquer, termina na mesma altura, mesmo y, e ela é constante. Então, e é derivável no intervalo aberto a B. Então, qualquer abscissa C serve com a abscissa que te dá a derivada igual a zero. Né? Satisfaz o teorema de Rowley. Imagine agora, então, uma situação onde você tem o f de A igual a f de B, função contínua, né? E que em algum momento você tem um f de x maior do que o f de A. Ou seja, você saiu do gráfico do f de A e aí você resolveu traçar o gráfico de uma função e você subiu com o lápis. Você vai ter que descer. Você vai ter que descer, sem fazer bico. E não pode tirar o lápis do papel, porque o gráfico tem que ser gráfico de uma função contínua. Então, em algum momento, você vai ter que fazer uma curvinha e começar a sua descida. E aí você gera uma abscissa na qual você tem reta tangente horizontal. F' em C vai ser zero. Né? Se f de A igual a f de B, e em algum momento você percebeu que o f tem um f de x que é inferior ao f de A, é porque você desceu para fazer esse gráfico. Se você desceu e ele é contínuo, você não pode tirar o lápis do papel, você vai ter que subir. E vai ter que subir sem fazer bicos, porque a derivada tem que existir entre o A e o B. Então você vai ter que fazer curvinhas assim e vai ter que ter um ponto onde a reta tangente é horizontal. Uma abscissa que vai te fornecer reta tangente horizontal. Ao menos uma. Compreende o teorema do Rowley? Então, né, isso não é uma demonstração, é só uma compreensão da validade dele. Tá? A abscissa C pode não ser única. De repente, o gráfico dessa função aqui subiu, desceu, depois subiu de novo. Aí você tem duas abscissas, uma ilustração na qual existem duas abscissas, né, que te dão reta tangente horizontal. Aí, nesse caso, você teria uma abscissa fornecendo valor máximo, outra abscissa fornecendo valor mínimo. Teorema de Rowley. Exemplo 1.
No exemplo, né, numa situação, esse problema do lançamento vertical aqui ilustra bem essa situação, né? Você pegou uma bola, um lançador de bola e tal, considere a posição S de T de uma bola tirada verticalmente para cima. Em 2 instantes, a posição da bola é a mesma. No zero, estava na origem, está no chão, né? Altura zero. E no instante B, onde ela volta para o tubo, para o lançador, situação ideal, né? No instante B, ela volta à origem na altitude zero. Então, o F de A é igual ao F de B. Aqui, no caso, é S de zero é igual ao S de B, que é igual a zero. Logo, pelo teorema de Rayleigh, haverá algum instante entre o zero e o B, tal que o S' é zero. E no caso do lançamento vertical, o S' é a velocidade. Então, em algum momento, você vai ter velocidade nula. Se a bola saiu daqui e depois desceu de novo, é porque em algum momento a velocidade da bola é zero. Né? É aquele momento da altura máxima. Exemplo 2. Demonstre que a equação a seguir possui exatamente uma raiz real. Exatamente uma raiz real. Uma. Muito bem. É uma e só uma. Muito bem. Aqui, no chute, aqui você vai assim, deixa eu chutar f de zero. F de zero dá menos 1, número negativo. Joia. Vou chutar f de 1. Chuto f de 1. 1 mais 1 menos 1. Dá 1. Dá um número positivo. Função contínua. No zero, a função vale menos 1. No 1, a função vale 1. Pelo teorema do valor intermediário, existe uma abscissa entre o 0 e 1, que é a raiz dessa função. Que é que é uma, por enquanto, uma raiz dessa função polinomial. Certo? Então, entre o 0 e o 1, como a função é negativa em 0 e positiva em 1, em algum momento ali, para algum C, ela vai ter uma raiz, f de C é igual a 0. Vamos supor, o exemplo vai provar que só tenho essa raiz. Vamos supor que exista outra raiz. Se existir outra raiz, vai lá. Se existir outra raiz, vamos supor que existe uma raiz D, diferente da abscissa C, né, que é a raiz conhecida pelo teorema. Se existir essa raiz D, o f de D terá que valer 0. Certo? O f de D tem que valer 0. Pode estar aqui entre o 0 e 1, pode estar à direita do 1, pode estar à esquerda do 0. Eu marquei aqui pertinho só para a gente ter essa ilustração. Mas você tem aí f de C igual a 0 raiz e está admitindo que f de D também seja 0. Também seja raiz. Então, no intervalo CD, essa função cúbica aí tem um gráfico que começa na altura 0 e termina na altura 0. E ela é polinomial, ela é contínua, o intervalo CD é fechado. E ela, como polinomial, ela é derivável no intervalo CD aberto. Então, ela satisfaz todas as hipóteses do teorema de Rayleigh. O que o teorema de Rayleigh garante? Que existe um número entre C e D, que anula a derivada. Então, que f' do K, 1 é K, entre C e D, tal que a df' de K é igual a 0. Agora, mas peraí, você está supondo que existe uma raiz D. Peraí, qual que é a derivada daquela função? 3x² mais 1. Eita! 3x² mais 1? Isso é sempre superior a 1. Isso nunca é 0. Então, onde é que está um absurdo aí? Por que eu estou... Se a derivada nunca é nula, o teorema de Rayleigh não vale? Não, o teorema vale. Onde é que está o erro? Onde é que está o absurdo? O absurdo está em supor que exista uma outra raiz. Se existisse essa outra raiz, teria que existir um ponto que anulasse a derivada. Mas como a derivada nunca se anula, então não tem outra raiz. A única raiz dessa equação aí, x³ mais x menos 1 igual a 0, está entre 0 e 1. Derivada nunca se anula. Absurdo supor que exista outra raiz. Tá bom? Então está provado que só tem uma raiz. Aquela função só tem uma raiz. Bom,
Aí nós vemos para o teorema, nosso teorema da seção, o teorema do TVM. A abreviação dele é o TVM, Teorema do Valor Médio. Então ele foi enunciado pela primeira vez por Lagrange. Lagrange é o cara, né? É o cara. E ele é mais abrangente que o teorema de Rowley. Então, veja o que diz então o teorema de Lagrange aqui, o teorema do valor médio. Considere que a sua função satisfaz as seguintes hipóteses. Ela é contínua no fechado, tá? Mesma hipótese do teorema de Rowley. Derivável no aberto, mesma segunda hipótese do teorema de Rowley. E o f de A, f de B? Não. O Lagrange percebeu, esquece f de A igual a f de B. Posso começar e terminar mais alto, mais baixo? Pode. De qualquer maneira, o Lagrange provou que existe uma abscissa no intervalo aberto AB, lá no meio do intervalo, certo? Quando eu falo no meio, é porque está lá no intervalo, não é que é a metade do intervalo. Pertence ao intervalo. Existe uma abscissa C dentro do intervalo AB, aberto, tal que a taxa de variação, a derivada em C, veja, f' de C, é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Esse é o valor médio da função sobre o intervalo AB. Qual é a média da função entre A e B? É o valor f de B menos o f de A, dividido pelo quanto você anda. Pensa na física lá, velocidade média. É isso. F de B menos F de A dividido por B menos A é o valor médio de F no intervalo. Então o que o Lagrange descobriu e demonstrou foi que existe algum momento, alguma abscissa entre A e B, na qual a taxa de variação é igual à taxa média de variação. Teorema do valor médio. A derivada é igual à variação média no intervalo. Se a função for contínua e for derivável no aberto. Observe, a tese do teorema diz que em alguma abscissa no intervalo aberto, a derivada de função assume o valor médio da função no intervalo. Isso quer dizer que para alguma abscissa existe uma reta tangente que é paralela à reta que passa pelos pontos onde você começa e termina o gráfico. F de A, BF de B, certo? F de B menos F de A, dividido por B menos A, é o valor médio, né? E geometricamente ele é o ΔY pelo ΔX. Né? Então, o teorema do valor médio, Lagrange provou que em algum momento existe uma reta tangente ao gráfico que é paralela à reta que passa pelo ponto onde o gráfico começa e o início e o final do gráfico. Então, ilustrações aqui das possíveis situações. Começa em A, f de A, termina em B, f de B. A altura não é a mesma? Não, a altura não é a mesma, mas a função tem que ser contínua e tem que ter derivado em todos os pontos do aberto a B. Não pode ter bicos. Então vai existir uma abscissa C, de maneira que existe uma reta tangente ao gráfico no ponto da abscissa C, não no ponto P, de coordenada C, f de C, né? Evidente, que é paralela a essa reta secante que passa pelo início do gráfico e o final do gráfico. Passa pelo ponto A, f de A, B, f de B. Em vermelhinho ali no canto tem o f' de C, tem a tese do TVM, o teorema do valor médio. Então a taxa de variação instantânea no instante C é igual à taxa de variação média da função. Só tem uma? Não. Pode ter um valor C1, um valor C2, certo? Então pode ter um gráfico como esse riscado aqui em preto, nos quais você tenha duas abscissas, nas quais as retas tangentes sejam paralelas à reta secante por A e B. Pode ter 3, pode ter vários, infinitos. Ao menos uma existe. Isso é o que o Lagrange mostrou, é o que o teorema do valor médio mostra. Em ao menos uma abscissa, você tem uma taxa de variação instantânea igual à taxa média da função, a variação média da função no intervalo. Certo? Bom, a demonstração se faz considerando essa diferença aqui. Você cria uma função h, que é o f de x menos o f de a, menos a expressão da reta secante aqui, a hzinho lá em vermelhinho. Tá? E aí você vai provar que essa função de diferença é contínua no intervalo aberto, que é diferenciável no intervalo, contínua no intervalo fechado, é diferenciável no intervalo aberto, com h de a igual a h de b, porque começa no zero, né? O vermelhinho aqui, essa diferença vermelhinha, ela começa em zero e também termina em zero. Aí você usa o termo de Rowley
e mostra que a derivada em algum ponto, em alguma abscissa, vai ser zero, e no caso aqui, aí você isola, vai dar f' igual a f de b menos f de a dividido por b menos a. Tá? Então, com uma rápida transformação, Lagrange percebeu que a tese do teorema de Rowley poderia ser ampliada, que não precisaria exigir f de a igual a f de b. Se você não exigir a última hipótese do teorema de Rowley, você tem o teorema do valor médio. Então, Lagrange foi o cara. Terceiro exemplo. Aí alguns lá na lista de exercício, para você aprender e usar, né, se lembrar do teorema do valor médio, tem enunciados assim: verifique o TVM, verifique o teorema do valor médio para a função. Então, se é para verificar, é para você verificar as hipóteses e descobrir uma abscissa C que satisfaça a tese do teorema. Muito bem. Então, função polinomial, contínua em 0,2, a derivada é polinomial, então existe no intervalo aberto 0,2. Eu calculo f de 0, quando dá f de 0, 0. Calculo f de 2 quando dá 6. F de 2 menos f de 0 dividido por 2 menos 0. Estou f de b menos f de a dividido por b menos a. Isso vai dar 3. Então, em algum momento entre o 0 e 2, para alguma abscissa entre o 0 e 2, o f' dessa abscissa, f' de C, vai ser igual a 3. Quanto é f'? 3x² menos 1. Isso vai ser igual a 3. Quando? Aí você acha as raízes. É para o intervalo 0,2. Então, a raiz negativa menos raiz de 4/3. Isso não me interessa, está fora do intervalo 0,2. Então, a tese do teorema do valor médio me diz que existe alguma abscissa no interior do intervalo. E, no caso, é só uma que existe. É a raiz de 4/3. Tá? Raiz de 4/3. Só uma. Então, quando você passar pela raiz de 4/3, você terá uma reta tangente que é paralela à reta que passa por f de a, bf de b. Ou seja, nesse instante, raiz de 4/3, você tem uma taxa de crescimento igual à taxa média da função no seu intervalo 0,2. Está verificado o teorema do valor médio. Certo? A taxa média, aqui estou ilustrando vermelhinho, taxa média é 3. Em algum momento, você tem uma reta tangente com taxa ou com coeficiente angular igual a 3. Nesse caso, é só um momento. Né? Então, tem exercício para você verificar o TVM na analista. Exemplo 4, já caminhando para o final da sessão, né? Considere um móvel em movimento retilíneo segundo a lei de posição S de T. Considere o intervalo de tempo AB. T, AB, fechado. A velocidade média no trajeto, então, claro, então eu tenho a lei do movimento retilíneo. Qual é a velocidade média no trajeto? É o S de B, posição em B, menos posição em A, dividido por quanto você anda, dividido por B menos A. Certo? Essa é a velocidade média no trajeto entre o tempo A e o tempo B. O teorema do valor médio diz que em algum instante entre A e B, a velocidade é o S', né? Em algum momento, T, no intervalo aberto, AB, o S' nesse T0, o S' nesse C, vai ser igual a essa taxa, que é a velocidade média. Certo? E a derivada vai ser igual a essa velocidade média. E a derivada, no caso do movimento retilíneo, é a velocidade. Então, em algum momento, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Por isso, meus amigos, não dá para você recorrer daquele tipo de multa que você leva quando você passa em semáforos ligados a um sistema computacional, que tira uma foto, no momento ele marca o tempo que você passa aqui, 0, certo? Logo vão colocar aqui na frente da UEM. Você tira uma foto do carro aqui, passando aqui na frente da UEM, ali no Sesc, tira a foto. Aí vai ter um outro sistema de câmera com identificador de placa e vai tirar a sua foto lá no Moinho Vermelho. Tirou a foto. Daqui até o Moinho Vermelho, não sei se dá 1 km, 2 km, certo? A velocidade máxima da via é 60 por hora. Então, você fazendo as continhas, estou inventando agora, tá? Fazendo as continhas aí, você fala assim, se você andar 60 por hora e pegar os semáforos todos verdinhos, você leva, quanto? 1 minuto e meio, sei lá, 2 minutos para chegar lá no Moinho Vermelho.
certo? 2 minutos, sei lá, 5 minutos para chegar no moinho vermelho. 5 é muito, né? Daqui até lá, né? Você tem a descida, 2 minutos, a velocidade constante de 60 por hora, uma música, 3 minutos. Aí o que acontece? Aí o boyzinho passa aqui na Wayne, tira a foto dele. Aí ele vê verde aqui, chega lá na Casa São Paulo, verde, pá, chega lá na Mandacaru, ali na 19 de dezembro, tá verde, o cara mete a bala, tem radar aqui no moinho vermelho, aí ele freia, freou, passa bem devagarinho, 50 por hora, na frente do moinho vermelho, lá, pá, a câmera tirou a foto, aí a câmera faz a conta, se ele andasse a 60 por hora, ele teria que passar aqui 3 minutos depois da passagem lá no Sesc. Mas aí o sistema de computador vê que você fez daqui lá em 1 minuto e meio, meu. Então, ele calcula a velocidade média. A velocidade média dá 100 por hora. Aí o Detran manda uma cartinha lá na sua casa. Tal dia, no trajeto entre o Sesc e o Moinho Vermelho, o senhor atingiu uma velocidade média de 100 km por hora. Portanto, só que não vem escrito na multa do Detran, mas poderia vir, né? A gente que é matemática, a gente adoraria. Portanto, pelo teorema do valor médio, o senhor Lagrange demonstrou que em algum momento o senhor atingiu a velocidade instantânea de 100 km por hora. Pode ter atingido em mais de um momento, mas pelo menos em algum momento o senhor atingiu essa velocidade igual à velocidade média de 100 km por hora. Portanto, o senhor excedeu em mais de 20% a velocidade média e dá-lhe multa. E não tem como você recorrer. Não, mas cadê o radar? Cadê o guarda com o radar com o revolvinho? Não tem, cara. O teorema do valor médio mostra que em algum momento você atingiu a velocidade que deu 100 km por hora. Em algum momento você atingiu a velocidade de 100 km por hora naquela via. Matemática, provou, não dá para recorrer, certo? Por isso que existe esse sistema. Aqui em Maringá não sei se tem, mas logo os caras vão pôr. É só tirar foto, ligar no computador, tira foto aqui, põe lá no contorno norte, você passa lá passei lá, entrei no contorno, de repente você sai lá na Coca-Cola, os caras tiram a foto de novo você. Se você andou a mais do que a velocidade média permitida, a multa. Está multado, porque em algum momento o seu F' é igual à velocidade média detectada. Legal, né? Esse é o teorema do valor médio. Bom, tem o exemplo 5 aqui, né? Mas tem a ver com isso aí, né? Você fala assim, o exemplo 5. Considere que o F de 0 é menos 3. Tem umas opções de traço aqui, F de 0 é menos 3. E admite que para todos os valores de x, o f' de x seja inferior a 5. Ou seja, você está começando a traçar um gráfico aí, e a derivada, o coeficiente angular das tangentes aí, não pode ser superior a 5. Não pode. É inferior a 5. O máximo é 5. Quão grande pode ser o valor f de 2? Eu saio da altitude menos 3. Quão grande eu posso chegar lá no 2? Se você deixar a derivada liberada para mim, eu subo aqui numa exponencial, derivada super grande, eu chego em números super grandes. Mas se a minha derivação, então, tentando fazer curvinhas aí, o coeficiente angular não pode ser superior a 5, onde é que eu vou chegar? Quando eu estiver lá em cima da abscissa 2. Bom, é fácil, f de 0 é menos 3, f de linha de 5, f' de x é inferior a 5 para todos os valores de x, né? Então, eu vou calcular a expressão da velocidade média, ou da variação média da função. F de 2 menos f de 0 dividido por 2 menos 0. Isso vai dar f de 2, que eu vou mensurar, menos a altura de saída, que é menos 3, dividido por 2. Bom, então aqui eu tenho f de 2, aí eu isolo. F de 2 é 2 vezes a derivada num certo momento c, dado pela teorema do valor médio. Fica 3 positivo, menos 3. Então, f de 2 é 2 vezes a derivada, menos 3. Bom, veja só, esse valor f' de c aí, você pode assumir qualquer valor, só não pode passar de 5. Então, o máximo que eu vou subir
né, o meu valor máximo de f de 2 será obtido quando em todo o trajeto eu deixar esse f' aí valendo 5. Certo? Eu vou atingir o valor máximo quando andar em cima da reta. 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. Então o valor máximo para o f2 é 7. Não tem como subir com velocidade, com inclinação inferior a 5 e atingir um f de 2 superior a 7. O máximo que se assume é 7. Certo? Aqui, né? Eu tinha escrito, né? O máximo é quando for sempre com taxa constante máxima 5. Isso vai dar 7, né? Para f de 2. Certo? O teorema do valor médio, então agora só para terminar, o teorema do valor médio pode ser usado para demonstrar alguns resultados básicos do estudo de cálculo, uns dois a seguir. Usando o teorema do valor médio, você pode demonstrar esse resultado. Se f' é igual a zero para qualquer x no intervalo AB, se a taxa de variação ou se a derivada da função é nula num segmento do AB aberto, então f é constante nesse segmento. Não tem como a derivada ser nula e a f não ser constante. Então é óbvio, esse resultado segue do TVM. Ok? Não tem como a derivada nula em cima de abscissas no intervalo AB e a f não ser constante. Isso é verdadeiro, a gente vai usar. Tá? Agora veja, cuidado, derivada nula sobre o intervalo implica que a função é constante nesse intervalo. Veja que não se pode usar esse resultado para f de x igual a 1 se x for positivo e menos 1 se x for negativo. Nossa, degrau. Veja que a função derivada é nula, mas é definida sobre não é sobre um intervalo, você está pulando a abscissa zero, certo? Está pulando a abscissa negativos união com positivos, está pulando a abscissa zero. Portanto, a função não é nula, a derivada é nula. A derivada é nula, mas a função não é definida sobre o intervalo, tá? Então o resultado é derivada nula definida sobre o intervalo, a função é constante. Tá bom? Então não se engane com esse tipo de coisa aqui. Outro resultado é que se as derivadas são iguais para todo x do intervalo, então a função entre duas funções, né? Se a f' de x é igual a g' de x para qualquer x do intervalo, duas funções, então a f de x é o g de x mais alguma constante real. As derivadas, se pode estar ilustrada na figura, né? As derivadas iguais implicam que quando a f sobe, a g sobe com a mesma taxa. Se a g tem máximo, a f tem máximo. Se a f é decrescente, a g também é decrescente, com a mesma taxa de crescimento. Tá? Então esse é um outro resultado que a gente usa. Olha, as derivadas são iguais. Se as derivadas são iguais, uma função difere da outra só pela adição de uma constante. Tá? A gente usa o primeiro resultado para chegar nesse. Ok? Então são esses os dois resultados, né, do final dessa sessão que são enunciados aí no seu livro. Derivada nula sobre o intervalo, função constante. Derivada de f igual a derivada de g sobre o intervalo. Sobre esse intervalo, a f e a g são praticamente iguais. A diferença entre elas é a adição de uma constante. Tá? Não posso concluir que elas são iguais. Pode ser que essa constante seja zero, aí elas são iguais. Mas a variação entre elas é constante. A diferença entre elas é constante. Tem um último exemplo aqui. Demonstra-se a identidade trigonométrica que o arco tangente x mais arco cotangente x é sempre igual a π sobre 2. Você fala, mas como isso? Como é que eu vou demonstrar? Vou pegar uma função que é ao lado esquerdo aqui, arco tangente x e arco cotangente x. Qual é a derivada dessa função? Olha na sua tabela de derivação. Derivada do arco tangente x, 1 sobre 1 mais x quadrado. Derivada do arco cotangente x, menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Então a derivada é nula. Sim, a derivada é nula. No intervalo, qualquer intervalo real. Qualquer número real. Bom, se a derivada é nula, implica que esta função aqui é constante. Sim, esse resultado aí. Se a derivada é nula, a função é constante. Mas qual é o valor dessa função aí? Chuta um valor aí e vê se você descobre um valor.
porque os infinitos valores são sempre iguais a esse valor que você vai descobrir. Então eu vou chutar aqui, no caso, né, a função f de x vai ser função constante. Onde eu sei calcular o arco tangente? O mais fácil seria 1. Qual é o arco cuja tangente é 1? O seu antigo amigo 45 graus. O nosso atual amigo π sobre 4 radianos. Então, qual é o arco cuja tangente é 1? Π sobre 4. Qual é o arco cuja cotangente é 1? Porque ele, né, eu busco também a circunferência. O arco cuja cotangente é 1 é π sobre 4. Então, π sobre 4 mais π sobre 4 é 2. Então, eu descobri o valor de uma constante em um ponto. Claro, eu descobri que a função é constante igual a π sobre 2 para todo número real. Então, tenho demonstrado essa identidade trigonométrica. Certo? Usando o resultado de que a derivada é igual a zero para todo número real. Aí, dessa seção aqui, 4.2, eu sugiro os exercícios essenciais. É uma seção curtinha, a lista de exercícios também é pequena. 1, 2, 3, 4, depois um pouquinho lá e mais uns pouquinhos lá, 19 e 20. São essenciais para serem feitos. Legal? Nos vemos na videoaula da seção 4.3.